Bom, então vamos começar essa quarta aula aqui. Como eu já tinha falado anteriormente, né? Agora dessa vez a gente vai passar para dentro do Ableton e a gente vai ver quanto tempo demora para começar um kick, quais são os instrumentos que se utilizam para a criação de um kick. Eu vou mostrar um pouco do kick que vai ser usado nessa masterclass e também como a gente pode escolher uma nota adequada para um kick e verificar se ela está correta, né? E também além de umas outras considerações a respeito das frequências e que nota que eu tenho que utilizar junto com o meu bass. Eu tenho que utilizar três notas a mais, se eu tenho que usar cinco notas a mais, se eu tenho que usar iguais e assim sucessivamente, né? Então aqui, só para começar, como vocês podem ver, eu tenho, como eu tinha dito na aula anteriormente, nossa metodologia vai ser um processo de engenharia reversa, né? O que isso significa, mais uma vez, que a gente já tem o nosso kick pronto aqui, ele já está completamente desenvolvido, e aqui está o processo de decomposição dele. O que seria isso? Aqui seria desde a forma da onda dele, ou seja, como ele é uma onda pura antes de ser modificada. Desculpa, antes de ser modificada. Aqui eu tenho a primeira introdução, a primeira visualização que eu tenho do meu kick, quando eu ligo e ativo o instrumento que a gente vai usar. Aqui eu tenho uma formação dele já um pouco mais desenvolvida, com um shape no pitch, que eu vou mostrar mais à frente. Aqui também um shape do amplificador, depois o shape das frequências mais graves, mais agudas, desculpa. Depois uma pequena equalização dentro do instrumento. E por último, o meu processo do kick, né? Ou seja, o processamento inteiro do kick até ele se tornar dessa forma aqui, né? Que eu vou mostrar já já. Mas algumas considerações antes que eu queria fazer, mais uma vez, a respeito da metodologia, por que que eu tenho que... é, por que que eu optei por começar com esse tipo de... Por que que eu optei por essa metodologia nessa masterclass, né? Porque ao contrário dos outros elementos que a gente produz ou compõe durante todo um processo de composição musical, o kick ele é o mais peculiar de todos. O que isso significa, né? Que o kick ele tem um processo, um procedimento um pouco diferente dos demais elementos da música. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, um lead, vamos pegar e o lead a gente constrói ele ao longo do nosso processo de composição, né? Eu sento um dia no estúdio, componho uma linha de lead e ali tá feito. Depois na mix eu arrumo ele, etc. O kick ele é um pouco diferente. O kick ele exige muito mais da nossa audição do que os demais elementos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um procedimento de precisão, né? O que isso significa? Que o kick ele tem que estar com um shape muito mais preciso do que o lead, vamos dizer assim, porque é ele que, como eu já falei, que marca a pulsação da música. E como a gente passa muitas horas na frente do computador, eu ouvindo meu kick sucessivamente, o meu ouvido ele cansa, né? Ele acaba me traindo, vamos dizer assim, depois de algumas horas de processo dentro do kick. Por isso que é sempre bom a gente criar o kick sempre em 2 dias. Vamos dar um mínimo assim em 2 dias. Primeiro com um shape, a gente desenvolve ele de uma maneira que a gente veja que tá legal. E no outro dia é um dia da gente observar ele, observar alguns erros, porque o ouvido já vai estar mais descansado. Porque se eu tentar fazer o kick num dia só, provavelmente o meu ouvido vai estar cansado e eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu quero com esse kick, né? Então é sempre importante, a primeira lição dessa aula seria o tempo de processamento do kick, né? De desenvolvimento do kick, que é em torno de 2 dias. Já entrando agora então na questão dos instrumentos, assim, vamos eu vou mostrar aqui os dois mais clássicos, vamos dizer assim, instrumentos que se criam um kick drum, né? Basicamente, a gente tem dois instrumentos que são os mais utilizados pelos produtores. Assim. Vou abrir aqui 2 canais de MIDI.
2, assim, por puramente alguma exemplificação, né? E vamos colocar aqui o primeiro VST, que é um dos mais clássicos, aqui. E vamos botar o segundo, que é o que a gente vai utilizar durante essa aula. Tá bom, já abriram aqui? O primeiro VST que a gente utiliza, que eu vou mostrar aqui, que eu não vou utilizar na aula, mas eu vou mostrar aqui, é o Basis, que é esse instrumento que ele é ligeiramente simples, assim, né? Tu tem aqui as questões iniciais da onda, repare que aqui está a onda, e depois eu tenho as partes finais da onda. Lembrem que é o ataque, depois eu tenho o corpo dele aqui e a cauda, né? Eu tenho o envelope aqui, etc. Mas eu não vou entrar nele porque não vai ser ele que a gente vai usar. Mas eu gostaria de trazer ele porque se tu te sentir familiarizado com ele, se tu estiver olhando esse tutorial e te sentir familiarizado com ele, não tem problema algum tu seguir com ele, porque ele é um VST muito bom, sabendo utilizar ele, né? Ele tem uma característica muito mais de punch para aqueles tipos de kicks mais agudos, assim, né? Então, um kick de full on, um kick de Progressive Psytrance, ele se dá muito bem no Basis, né? Então eu recomendo que quem tiver assistindo esse tutorial observe, mexa um pouco nele e veja se tu gosta dele, gosta do workflow dele e etc, né? O segundo VST que a gente tem aqui é o Kick Tool, que é o VST que a gente vai utilizar durante essa masterclass aqui, né? O Kick Tool é muito simples. Reparem que ele parece ser de início um pouco mais, vamos dizer assim, mais assustador que o Basement é pequenininho, tem alguns parâmetros ali, mas o Kick Tool ele é ainda mais simples que o Basement, na minha opinião. Tu tem aqui essa visão do teu kick, né, basicamente. Aqui tu tem a tua linha de pitch, que é onde a gente está selecionado aqui, e tu tem uma linha de amplificador, ou seja, uma linha que vai moldar a queda do pitch da tua onda e uma linha que vai moldar o volume da tua onda. São esses os dois parâmetros que a gente tem aqui. Depois tem o parâmetro de clique 1, que está conectado com esse primeiro parâmetro aqui, que eu vou mostrar mais além. O segundo parâmetro de clique que está aqui, que a gente controla o volume deles aqui, né, a intensidade deles. E o terceiro parâmetro de clique 3, que está aqui. Depois a gente tem, vou voltar aqui para o pitch, que é mais... A gente tem o controle dos milissegundos, que eu também vou mostrar. Reparem que muda a onda, né, conforme eu mexo aqui. A gente tem uma aba de equalização, que é aqui, que é uma equalização, um equalizador padrão, né, dele. Tem a aba de distorção aqui, que eu tenho vários tipos de distorções. Onde é que eu quero inserir a distorção, mais nas frequências graves, mais nas frequências agudas. E a mixagem inteira dessa distorção. E um pequeno drive aqui, que é uma característica clássica de um kick, né? Como eu falei, lembra que eu falei do 809, que foi uma das grandes transformações dele, né? Que era a distorção dele. Depois aqui a gente tem um botão de compressor, que a gente não vai utilizar aqui nessa masterclass, e o botão de render, aqui, que é basicamente para eu renderizar automaticamente já o meu kick que está sendo produzido aqui. Se eu botar aqui Generate, ele vai gerar o meu kick que está aqui, e eu só pego e arrasto ele para cá como áudio. Aqui eu tenho uma questão de sub também, que eu não vou utilizar aqui, e um glide, né, mas não é muito utilizado em kick, o efeito do glide. E basicamente é essa a visão do Kick Tool, né? Reparem que ele é muito simples, assim, ele vamos dizer assim, um VST muito interativo, né? Intuitivo também ao mesmo tempo, porque se eu consigo ver minha onda, eu tenho pontos de intersecção aqui que eu consigo moldar ela, e isso vai me deixando meu kick muito mais fácil de ser observado, né? Que eu posso mover aqui, ele vai se mexendo de uma forma muito rápida, assim, com uma resposta muito boa. Além de que eu consigo ver as frequências exatas, que estão os pontos da intersecção. Isso aqui vale para todos
as abas, né? Eu posso conectar quantos pontos eu quiser. E neles eu vou, assim, moldando o shape da minha onda. Vou moldando o meu kick, né? Ele vai partindo numa waveform, que aqui é o processo que a gente vai fazer, até se desenvolver um kick completo, que é o que a gente vai ouvir daqui a pouco, que eu vou mostrar que é o kick que nós vamos atingir o resultado nessa aula, né?